Ai de mim! Provocações, meu Deus do céu, provocações outra vez na minha vida. Devia vir os gregos para falar essa palavra. Os gregos é que saberiam falar provocações. Bem, tudo bem, estou aqui agora, então eu vou falar sobre provocações. 13 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, mais que a metade do ano 14. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações. Meu Deus, os gregos deviam estar aqui para falar provocações. Bem, provocações. Está aqui ao nosso lado um educador. Ele é formado em pedagogia pelo Mackenzie, pós-graduado na França e tem um currículo tão longo que, é claro, nós não vamos ficar lendo aqui. Por ora, ele é menos conhecido que as instituições que dirige. O Senai e o SESI de São Paulo, ambos ligados à indústria, nesse estado mais industrializado do país. Ele vem aqui nos falar de educação e cultura. Mas como nós queremos arrancar a alma dele, ele falará também sobre o mundo, as pessoas, as coisas e o que mais ele quiser, porque ele é Walter Vicione Gonçalves. Walter Vicione Gonçalves. Uma pergunta singela para começarmos. Como está a educação em seu país? Uma tragédia. Continua. Continua como uma tragédia. Talvez, se a gente tivesse inspiração na Grécia, nos gregos, talvez isso fosse de uma forma bastante diferente. Mas é uma tragédia. Essa tragédia vai acontecer o quê? Eu acho que um país que fica sem cultura, que não sabe escolher os seus representantes, um povo que não vai conseguir identificar semelhanças e diferenças, um povo que não saiba pensar e reagir a evolução rápida da sociedade, porque nós estamos num movimento que é um movimento extremamente rápido, o mundo, a realidade é uma realidade em movimento. Como estão nossos estudantes na ordem internacional das coisas? O Brasil, por exemplo, na última prova que houve, tentando medir a questão do raciocínio, em 44 países que participaram, o Brasil ficou em 38º, né? O que mostra um resultado bastante inadmissível. Mas quem mede isso, quando e como? Quem mede isso é um programa internacional organizado pela OCDE, pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E nós também temos as nossas provas, que é a Prova Brasil, aqui no estado de São Paulo, o SARESP, que são instrumentos que buscam medir, avaliar como estão os nossos alunos. Lamentavelmente, os nossos alunos não têm aprendido, é um movimento... Eu entendo que hoje a educação, ela valoriza muito a questão do direito à educação e não do direito à aprendizagem, né? Do direito de aprender, né? Os estudantes avaliados são da escola pública ou privada? No caso do PISA, os estudantes avaliados são crianças, adolescentes com 15 anos de idade. A ideia é de que um adolescente de 15 anos deve ter, no mundo, um padrão de conhecimento na língua materna, na matemática e nas ciências. Então, esse é um padrão internacional sobre o qual se organizam esses testes. Então, independe de escolaridade. Eu não sei dizer quem é, se é a escola pública ou a privada, são pessoas que são selecionadas para esses exames. No caso das provas e dos sistemas de avaliação brasileiros, o caso SARESP, são escolas públicas, o SARESP é pública. E tem também algumas provas, como o Enem, que são públicas e privadas, né? Os alunos do Senai e os do SESI entram nisso que você falou?
no Saresp tem entrado, que é a prova do Estado, e no Enem também, que é uma prova que mede o ensino médio. Os resultados do SESI hoje são resultados que atingem a meta de 2022, ou seja, o SESI tem essa média de 7,5%, é uma média. Portanto, nós estamos, do ponto de vista desta avaliação, numa posição bastante confortável, antecipando, inclusive, essa meta, que é uma meta para daqui a alguns anos. Vamos falar uma frase sua que é de uma humildade extraordinária. Não é nada humildade. Você diz o seguinte: nós sabemos o que fazer com a educação. Então diga, o que fazer com a educação? Reorganizar todo o sistema de desenvolvimento do currículo, a organização curricular e todo o desenvolvimento do currículo, num currículo que seja significativo para o aluno, que possa expressar a vida hoje real em que a gente se vive, um currículo voltado para o pensar, para a autonomia do estudante. No seguinte, eu diria, resumindo isso, eu diria que nós precisamos transformar o aluno em estudante. O aluno é aquele que recebe, é um ser passivo, que está lá na escola, é o que não tem luz e que recebe essa luz na escola. Mas a escola precisa transformar esse aluno no estudante, num indivíduo que busca o conhecimento, que passa a ser ator e autor desse conhecimento, que saiba buscar esse conhecimento. É sua a expressão pedagogia do exemplo. O que é isso, Walter? É a importância do exemplo na educação. Muitas vezes na escola nós ensinamos, por exemplo, noções de trânsito, enfim, é uma das exigências, porque hoje tudo parece cair na escola. E o aluno aprende regras, as escolas trabalham, sensibilizam esse programa. Quando ele sai da escola, o pai, ou a mãe, ou o responsável está na fila dupla. Quer dizer, é um contra-exemplo, uma coisa nesse sentido de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Agora, dizem que você considera a pedagogia do exemplo muito mais pedagógica que a de Paulo Freire. Explica isso. Eu entendo que o Paulo Freire tem um papel extremamente importante na educação de adultos, né? Na educação básica de jovens, de crianças, adolescentes. Ele tem expressões bastante marcantes, bastante significativas, mas eu não conheço na realidade, eu sou franco em dizer isso. Ele já teve a oportunidade de ser secretário nesse município, ele foi secretário da Educação. Eu não conheço coisas práticas dele que realmente venham a transformar, a não ser esse movimento do dialógico, da conversa, do diálogo, que todos nós sabemos. Aliás, Sócrates já sabia disso, o grego já sabia disso. Nada menos. Nada menos do que o grego. Consultor do Banco Mundial no projeto de reorientação do sistema de formação profissional do Marrocos. Marrocos, meu Deus! O que é que se aprendeu com os marroquinos? Muito. Uma cultura, muitas vezes, nesse processo de cooperação internacional, a troca de experiência, o intercâmbio é muito valoroso, não só do ponto de vista da cultura, mas a gente aprendeu que muitas das soluções para essa reorientação desse sistema de formação profissional, que depois foi financiado pelo Banco Mundial, eles acabaram fazendo esse projeto, colocando esse projeto concretamente, a realização dele. A gente aprende muito nesse processo, né, com as culturas, nesse intercâmbio de ideias, de opiniões, né? Walter Vicione Gonçalves, além do Senai,
Você dirige o SESI de São Paulo, Serviço Social da Indústria. Dizem que vocês lá estão começando a acordar para a cultura. É isso? Acho que sim. O SESI tem uma tradição na cultura, uma tradição que acho que você faz parte dessa história, inclusive, dessa cultura do SESI. A gente tem investido um pouco mais nesse processo, temos avançado, no caso agora do teatro musical, né, com peças como essa que teve a Madrinha Embriagada, com programas que estão se deslocando, indo em direção ao interior, com a construção de novos teatros, como hoje temos 22 teatros no estado de São Paulo, cinema ao ar livre, enfim. Tá bem, tem que mexer mesmo, tem que mexer. Né? E também acho que na cultura, o artista ele tem um dom extraordinário que nós não temos. A gente tem que prestar atenção no artista. Ele antecipa os movimentos antes da gente. É na música, é no teatro, nessas manifestações, a gente consegue, parece que o artista, esse homem que vive da arte, dessas manifestações, ele consegue enxergar mais longe do que as pessoas. E ele manifesta isso nas suas realizações. Então, acho que o Brasil, nós, os educadores, temos que prestar atenção um pouco mais na música, na letra, nas reações, no teatro, nessas manifestações, porque ela acaba dirigindo, dando caminhos que a gente ainda não percebeu. É aí que tá, né? Quando ela tem bastante conhecimento, ela vai refletindo, né? E é bom as pessoas terem maior conhecimento, né? Eu vejo que o teatro faz parte da cultura, né? E é certo ter na escola, né? Todos estão achando maravilhoso a Escola SESI para a formação de atores para o teatro musical. Está dando certo? Começamos esse ano com um grupo muito importante, 2 anos de estudo no exterior. Esse plano de curso, a organização curricular e o desenvolvimento curricular foram pesquisados em grandes escolas, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, nós estamos trazendo as melhores práticas para este programa, para essa escola de formação de atores. Teatro musical brasileiro ou ficamos mesmo com a Broadway? Eu preferia ver o brasileiro, peças como a gente teria aqui no Brasil, a possibilidade de fazer grandes realizações, tais como a Broadway. Carmen Miranda, temos exemplos maravilhosos dentro desse Brasil. Então agora vamos fazer uma pergunta bem boa para você. O que é que vocês andaram fazendo em Heliópolis, a maior favela daqui? Começamos um programa em Heliópolis que tinha a pretensão de fazer o reforço escolar. E nós entendemos que esse reforço ele inovava na medida em que os nossos professores interagiam com a escola do aluno de Heliópolis, da escola pública, interagia com ele para poder fazer uma coisa articulada entre a escola onde o aluno estudava e no contraperíodo onde o SESI entrava. E achávamos que isso era a grande inovação, e não foi. No fundo, nós percebemos, graças aos nossos professores, que os alunos continuavam com a baixa estima de ter no contraperíodo aula de reforço. Foi aí que começou uma grande modificação que eu resolvi registrar, inclusive. Foi a questão lúdica, de usar as artes, as manifestações artísticas, as visitas a museus, teatros, e isso fez com que o programa ganhasse uma dimensão totalmente diferente. Posso dar exemplo. O que nós começamos a fazer é dizer para o aluno, olha, hoje nós vamos visitar o MASP. O MASP está a tantos quilômetros daqui, nós vamos tomar um ônibus, esse ônibus vai andar a 30 quilômetros por hora. Quanto tempo ele vai levar? Nós vamos levar... A gente começou a dar um outro significado nessa educação, esse espaço, quantos quadros, por que está distribuído desse jeito, a expressão oral desses acontecimentos.
fala sua aos professores do SESI no dia deles, no dia dos professores, em 2012. Eu sei na pele as adversidades encontradas no desempenho da profissão por vocês abraçada. Por favor, não desistam. Eles estavam querendo desistir? Não que não estavam querendo desistir, mas o que eu quis dizer um pouco nisso aos professores é que muitas vezes, e acho que no geral acontece isso, nós estamos colocando toda a responsabilidade pela educação na escola. Os pais, essa é a minha visão, têm terceirizado a educação na escola. Então, até recentemente teve uma pesquisa do HSBC no mundo e que mostrou que os pais brasileiros são os pais que mais investem na educação dos filhos, que estão mais dispostos a botar dinheiro nessa educação. Isso me parecia ser uma conclusão muito boa, que na minha opinião não é. Na verdade, os pais, ao fazerem isso, entregam para a escola essa responsabilidade de educar seus filhos e dizem, eu dei a melhor escola para os meus filhos, mas não conviveram com os filhos, não articularam com eles, não tiveram esse contato diário do dia a dia que a gente não pode dispensar. Então, quando eu digo isso para os professores não desistirem, é que eles precisam, de certa forma, envolver outros nesse processo educativo. Você disse uma vez que ensinar não tem um sentido em si mesmo. Os professores não se sentiram desprestigiados com isso? Não. Aí é que está a verdadeira valorização do professor. O professor, nós temos um lema no Senai, agora eu vou falar um pouco do Senai nesse caso, em que se o aprendiz não aprendeu, o supervisor ou o instrutor não ensinou. Esse é o processo do ensino. Aliás, quem disse isso, que o essencial na função educativa não é o ensinar, é o aprender, foi Aristóteles, um grego. Né? Há muitos anos eu tirei dele isso. Walter Vicione Gonçalves, você é religioso? Nem tanto, mais ou menos. Minha família é uma família de católicos, apostólicos, romanos. Meus pais, sempre muito religiosos, realmente foram. Eu cheguei a ser coroinha, fui batizado, mas não sou um seguidor, assim, então... eu sou você, como coroinha, devia ser muito bom, né? Nem tanto. Me diga uma coisa, umas perguntas cruéis agora. Tudo bem. Você mente? Não. Fala mais sobre isso. A mentira é uma coisa muito complicada, no sentido de que ela faz com que você continue mentindo sempre. E em um certo momento você é atraído pela sua própria memória, né? Pelo seu próprio o registro da memória. Então eu prefiro enfrentar as situações tais como elas são. Walter, você chora? Sempre. Por exemplo, mesmo lá, ao verificar os resultados, por exemplo, lá em Heliópolis, eu fico muito emocionado. Quem maior mal causou ao mundo? A indústria e o comércio de armas, a religião ou os bancos? Depende do ponto de vista que a gente, da perspectiva que olha, né? A religião, num certo sentido, quando nós pensamos na questão da maneira de encarar o desenvolvimento econômico, a gente vai verificar que na visão, por exemplo, de Max Weber, que é presbiteriana, é uma visão de que da predestinação das pessoas. Então, sobre esse aspecto, o desenvolvimento dos Estados Unidos, por exemplo, pode ser bem explicado por essa cultura diferente, por exemplo, da cultura católica, que é uma cultura mais da doação, né, que não tem essa visão dessa predestinação. Você parece que realmente tem todas as coisas do mundo para resolver. Então, resolva para nós esta. Qual a maior transgressão que você praticou na vida? Ixi.
que é o confessionário, né? Puxa vida! Se você não falar algumas, nós vamos pensar muito pior para você. Eu acho que essa transgressão, eu não sei dizer assim. Tantas que você esqueceu. Pois é, tá são bom, tantas. tudo bem. Agora, como é que você gostaria de morrer? Muito tranquilamente, numa cama, sem nenhum sofrimento, Não como vai um ficar. passarinho. Né? E de repente você fica no hospital com aquele negócio aqui do nariz? Nada disso. Agora, me diga uma coisa, Walter. O que é a vida? Olha, uma coisa maravilhosa de ser vivida, né? Eu gosto muito da vida. Acho que a vida é isso, é uma realidade em constante movimento, em movimentação, em que a gente precisa estar sempre muito bem preparado para agir e reagir a essas mutações da vida, estar muito bem preparado para esse tipo. Vida é amor, é dedicação, é compartilhamento. Acho que vida é um pouco de diligência, fazer as coisas com muito amor, fazer bem feitas as coisas. Vida é perseverar, é querer apesar de tudo. E vida é ter esperança. O que é a vida? Eu entendo isso. A pausa é tchecoviana, né? Eu entendo exatamente que é esse processo, né, de estar, de lembrança, de fazer as realizações, de buscar essas realizações nela, né? É amor, é sofrimento, enfim, a vida para mim é quase que um teatro, né, em que você representa realmente aquilo que se passa no dia a dia, que portanto Walter, não é uma representação, assim, o que é a vida? De novo? Não sei. Tá bom, não tem problema. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? O nosso grande problema educacional é que temos formado conformistas incompetentes, quando o que precisamos, na verdade, é de rebeldes competentes. Da